gostaria de cumprimentar os colegas que fazem parte da mesa aqui comigo, né? Então, primeiro cumprimentar o professor Gustavo Pires, né? Amigo de longa data, colega de muitos projetos em conjunto. É uma satisfação poder encontrá-lo novamente aqui, professor Gustavo. Também cumprimentar o professor Carlos, que conheço hoje, né? Mas acompanho um pouco o trabalho que realizam na Colômbia, né? Então, também é uma satisfação. Satisfação muito particular reencontrar o Ricardo Leiser, né? Nosso ex-ministro do Esporte, secretário de Esporte e Alto Rendimento, que conduziu o nosso esporte brasileiro durante um período de muitos desafios, que foram a realização dos grandes eventos. Então, também uma satisfação, também tivemos projetos em conjunto. Bom estar contigo de novo, Ricardo. E também um cumprimento ao professor Georgios Hatzidakis, também amigo, colega de muitas jornadas dentro da área dos estudos olímpicos. Quero também aproveitar e cumprimentar os nossos colegas que nos acompanham hoje aqui nesse evento, né, de maneira virtual. Então, pela informação que o professor Nelson nos passou, né, temos aí atletas, gestores, dirigentes esportivos, professores e estudantes do Brasil e do exterior também, né, profissionais de várias áreas ligadas ao esporte, e também, né, com um cumprimento muito especial aos nossos colegas dos grupos de estudos olímpicos e paralímpicos, né, que têm se dedicado a pensar as questões das políticas de esporte. Quero também cumprimentar, agradecer pelo convite e parabenizar o professor Nelson Todd, nosso presidente do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin, que tem se dedicado ao longo de tantos anos aí a promover o esporte olímpico, o olimpismo, primeiro no Brasil, agora também na América Latina. Então, uma grande satisfação, Nelson, agradecer muito pelo convite e também agradecer o convite à Trevisan Escola de Negócios, né, que também é uma instituição com uma longa tradição na área do esporte, da gestão, do marketing. Então, parabenizar muito pela qualidade do evento. Com relação à minha apresentação, então, no campo da política, nossa temática é a política de esporte e o esporte olímpico, né? Obviamente, a questão, quando se fala de política de esporte, estamos falando sobre o envolvimento dos governos com o esporte, né? Como é que os governos têm lidado com o esporte, ou vêm lidando, né? E os desafios que se colocam sempre para os agentes públicos aí em nível governamental. No caso da minha exposição aqui, eu vou me centrar mais, né, na área das ações e dos desafios que se colocam para o governo federal, né, em razão de, no Brasil, o governo federal desempenhar um papel muito importante, né, e central, eu diria, nas políticas, né. Então, em termos nacionais, o governo federal tem um papel mais importante, é um protagonista maior do que os estados e os municípios, quando se fala em termos de esporte olímpico, né. Então, eu vou focar a questão no governo federal, né, embora eventualmente eu trate também, né, das relações das políticas federais com as políticas, vamos chamar assim, políticas compartilhadas com os estados e com os municípios. Então, o foco é esse, o foco é o Brasil. Eu não vou me ater exclusivamente ao esporte olímpico, né, na medida em que nós temos também o esporte paralímpico e temos várias outras manifestações esportivas no Brasil de grande relevância, que também estão ligadas às ações governamentais e que não são modalidades olímpicas ou paralímpicas. Então, eu vou procurar fazer uma abordagem mais geral e chamando atenção aí, em particular, quando eu tiver que destacar algum aspecto das políticas, então, olímpicas voltadas ao esporte olímpico ou paralímpico, né? Bom, e o que eu vou fazer aqui é compartilhar um pouco com os colegas de mesa e também com o público algumas ideias e preocupações que nós temos trabalhado e estudado no nosso grupo de estudos olímpicos e paralímpicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, obviamente, o olhar aqui é um olhar mais, o olhar acadêmico, né, o olhar da pesquisa, do que propriamente o olhar da gestão e das políticas propriamente ditas, né, onde temos aí colegas da mesa muito mais qualificados para falar. Bom, e o meu foco principal, então, é a questão dos desafios, né? Quais desafios se colocam hoje para o governo, né, para os governos que lidam com políticas de esporte no Brasil, tá? Quando nós olhamos, né, e aqui cabem dois comentários preliminares para situar um pouquinho melhor a minha fala,
quando nós falamos em políticas de esporte no Brasil, do envolvimento do governo brasileiro com o esporte, eu diria, né, que nós temos hoje cerca de 80 anos de envolvimento do governo com o esporte. O primeiro envolvimento mais efetivo, né, na história do esporte brasileiro ocorreu durante o governo Vargas, né, onde foram elaboradas as primeiras legislações relevantes com relação a isso, criados, né, organizações voltadas ao esporte, onde o governo deu uma atenção, né, que foi um momento marcante na história da política do esporte nacional. Obviamente, o governo militar, né, que dentro da sua política também deu uma atenção importante ao esporte, e mais recentemente, não há dúvida sobre isso, se nós fôssemos falar em termos de política de esporte, né, de formulação de políticas, né, de esporte, não há dúvida que o governo Lula e o governo Dilma, né, foram aqueles governos onde houve uma política, né, efetivamente de esporte no Brasil. A gente pode situar isso primeiro pela criação do Ministério do Esporte em 2003, né, que foi fundamental para que se levasse à frente um projeto nacional de esporte. Então, isso é um aspecto importante marcar, que embora a história recente, a história brasileira, nós tenhamos 80 anos de história de relação do governo com o esporte, mas é mais recentemente, né, nesses últimos 20 anos, que marcam aí, né, principalmente esse período do governo Lula e Dilma, é que o governo brasileiro efetivamente formulou aquilo que eu chamaria de uma política nacional de esporte. Tá? Isso tem a ver, então, com a criação do Ministério, tem a ver com um grande envolvimento governamental nos eventos esportivos que aconteceram no Brasil, né, começando já com os Jogos Pan-Americanos, depois os Jogos Olímpicos, Paralímpicos, a Copa do Mundo, a Copa das Confederações, os Jogos Militares Mundiais, né, e assim por diante, e outros eventos, né, que o governo teve envolvido, não só na área esportiva propriamente dita, mas também na área de produção de conhecimento sobre o esporte, que é um aspecto importante também. Então, um grande envolvimento de organizações, não só esportivas, né, mas profissionais e universitárias, na discussão sobre o esporte e a formulação das políticas no Brasil. Então, obviamente que nesse período aí de 80 anos, tivemos altos e baixos, né, os desafios foram se alterando ao longo do tempo, tivemos avanços e retrocessos. Né. Então, esse é um ponto importante de marcar minha fala, porque eu vou procurar colocar os desafios que se colocam daqui para frente. Né? Então, eu já parto da premissa que nós vivemos num momento de muitos desafios e com retrocessos naquilo que tínhamos atingido em termos de esporte no Brasil, de políticas de esporte voltadas também ao esporte olímpico e paralímpico. Nós estamos num momento de retrocesso frente aos avanços que tivemos. Né? Hoje, já são muito conhecidos os fatores, né, que levam ao sucesso do esporte, que levam ao sucesso das políticas de esporte. Então, se um país quer ter sucesso no esporte, no contexto internacional, né, e no contexto nacional também, nos seus respectivos países, né, há já muitos estudos sobre isso, muita experiência prática sobre isso de gestão e de políticas. Né? Então, os fatores de sucesso estão muito bem identificados. Tá? E esses fatores de sucesso, que eu vou mencionar alguns, né, eles não podem ser tratados de maneira isolada. O sucesso das políticas esportivas, né, ela depende de uma articulação de diferentes ações em diferentes áreas para que se possa ter sucesso. Então, aquela ideia, né, de que nós poderíamos trabalhar isso de maneira desarticulada, ela já demonstrou, né, que não leva ao sucesso. Então, o que eu vou colocar aqui agora, né, são alguns desafios que me parecem importantes para que nós possamos recolocar o Brasil e o governo brasileiro, vamos dizer assim, as ações governamentais, dentro de um rumo que nós possamos ter sucesso. Então, alguns desses desafios não são totalmente novos, né? Eles estão se renovando frente ao contexto que nós temos. Então, o primeiro desafio que eu julgo importante, eu elenquei 9 desafios aqui. O primeiro desafio é recolocar o esporte na agenda política do governo federal. Esse é o nosso primeiro desafio, recolocá-lo. Então, esse esforço todo que foi feito, né, ao longo dos 20 últimos anos, aí, menos do que isso, né, para colocar o esporte, né, dentro de uma política nacional, com recursos, com pessoas, com projetos, né, isso nós retrocedemos. Então, parece que o primeiro grande desafio é esse, é recolocar o esporte
dentro dessa agenda. Né? Isso não é um desafio simples dentro do contexto atual que nós temos. Não é um desafio simples. Né? Obviamente, uma luta política, uma disputa política que envolve diferentes segmentos, não só esportivos, né? Mas do país como um todo. Né? Isso envolve, obviamente, também uma discussão de recolocar a agenda. Né? Quando nós tivemos esse período, né, de muita intensidade das políticas federais, isso acaba sempre repercutindo nas políticas estaduais e municipais. Né? Então, há um certo esvaziamento também nas políticas municipais e estaduais de esporte. Então, a importância de recolocar essa agenda, não apenas, né, o esporte, não apenas na agenda federal, mas na agenda federal ela acaba tendo repercussões também nas agendas estaduais e municipais. Né? Isso envolve, claro, né, a questão aí da extinção do Ministério do Esporte, que é um órgão importante, né, que tinha um orçamento próprio, um poder decisório, né, com a capacidade de negociar essas políticas com outros ministérios e com o próprio a presidência da República. Então, esse papel político, né, da existência do Ministério é fundamental. Então, com a exclusão do Ministério, também a agenda, né, a participação do esporte na agenda, isso é uma expressão, vamos dizer assim, da pouca importância que o esporte tem na agenda política. Então, o primeiro ponto que eu destacaria, o primeiro desafio é esse. Né? O segundo desafio é garantir uma política de Estado do esporte, e não uma política de governo do esporte. Né? Então, o que ocorre, a gente sabe, quem trabalha nas políticas há muitos anos, que as mudanças de governo elas acabam afetando as políticas, não só na área do esporte. Às vezes com mudanças, né, e grande parte das vezes, com mudanças radicais, né, quando muda-se radicalmente de uma posição ideológica para outra dentro dos governos. Né? Então, nós temos essa experiência e sabemos, né, o Brasil já tem essa experiência, né, e nós sabemos que para ter um efeito, nós temos que ter uma política de Estado, ou seja, uma política que não dependa do partido político ou do grupo político que esteja no poder num determinado momento. Tá? Então é importante isso, garantir essa política, tá? Que seja uma política de longo prazo, que seja uma espécie de pacto, né, de acordo entre esses diferentes setores políticos, esportivos do país, tá? De aonde se quer que o esporte chegue, aonde nós queremos conduzir o esporte. Tá? Então, é um pacto de longo prazo, é um acordo, né, de longo prazo, com metas e meios, obviamente, estabelecidos para isso, mas precisamos construir justamente esse acordo para termos uma política de Estado, tá? Que seja democrática, no sentido de que ela venha, né, a atender os mais diversos segmentos da população, com a participação efetiva, né, com a oferta de oportunidades dentro de projetos esportivos, e aqui eu não estou falando exclusivamente do esporte de alto rendimento, nós estamos falando do esporte de forma geral. Tá? Então, que ela seja de longo prazo, que ela seja participativa e democrática nesse sentido, né? Que ela tenha um alcance nacional, que ela possa atingir os diferentes estados, municípios, tá? Que ela seja sustentável, sob o ponto de vista financeiro, sob o ponto de vista do pessoal. Tá? Ou seja, esse é um aspecto muito importante. Tá? Então, junto com recolocar o esporte na agenda nacional, nós temos que pensar num projeto de longo prazo, de uma política que extrapole as mudanças políticas momentâneas, né, que ocorrem a cada 4 anos, seja no nível federal, estadual ou municipal. Esse é um pacto que me parece importante ser construído, seria o segundo desafio. O terceiro desafio, e que veio muito bem trabalhado, depois o Ricardo Leisler talvez possa falar sobre isso também, mas é a ideia de um sistema nacional de esporte. Tá? Então, houve uma longa discussão na época do Ministério do Esporte, com as várias conferências que começavam, as conferências do esporte, né, e lazer, que começavam nos municípios e terminavam em nível federal, com vários setores representativos da sociedade, a ideia de um sistema nacional, né, que articule os diferentes entes públicos e privados, né, ele é fundamental para o sucesso de uma política. E, de novo, eu não estou me referindo aqui só à política de alto rendimento. É justamente articular uma política que possa pegar desde a base, né, até o alto rendimento. E claro que isso envolve, né, dentro desse sistema nacional, essas relações entre os diferentes entes federativos, então entre a federação, estados e municípios. Aqui não há nada de novo, é uma discussão que a gente vem amadurecendo ao longo do tempo, mas com muita dificuldade de efetivá-la. Tá? Obviamente também aí uma articulação entre os comitês, as confederações, federações, clubes, associações, que compõem a estrutura esportiva nacional, tá? Várias outras entidades que já
faziam parte dessas discussões, como entidades científicas, profissionais, de atletas e assim por diante. Né? Então, essa ideia de um sistema nacional, né, que defina, vamos dizer assim, as atribuições dos estados, dos municípios dentro, né, dentro da política nacional e da União, que articule esses diferentes segmentos, né, que também as ações interministeriais, onde se articule as políticas, por exemplo, de educação física escolar, com as políticas de esporte, as políticas de lazer e assim por diante, isso é fundamental. Então, essa ideia de um sistema nacional que articule essas forças e essas organizações e com metas, né, e caminhando numa mesma direção. Então, me parece que esse é um terceiro desafio que já foi iniciado, né? Há agora um retrocesso nesse sentido também, e que me parece que nós temos que avançar de novo nessa ideia. O quarto desafio é a questão do financiamento público do esporte. Desculpa. Nós sabemos que no Brasil, né, nós temos uma participação enorme do governo federal, desculpa, ou das organizações federais, né, no financiamento do esporte. Então, principalmente o esporte de alto rendimento, ele ainda é muito dependente do governo federal, dos recursos públicos, né, particularmente. Então, nós temos várias fontes de recursos que hoje estão muito minguadas, muito reduzidas. Né? Então, uma das fontes muito importantes de recursos que nós tínhamos, né, era o Ministério do Esporte. O Ministério do Esporte foi crescendo o seu orçamento ao longo dos anos. Com a sua extinção, né, e a criação de uma Secretaria de Esporte dentro do Ministério da Cidadania, né, isso representa uma redução significativa de recursos de poder político. Então, uma das coisas que nós temos que pensar é justamente, né, os recursos do Ministério. Então, nesse sentido, há uma redução e esse é um desafio. Como é que nós vamos lidar com esse novo desafio dessa redução súbita? Né? Betão, bom, 2 minutos. Tá bom. Temos também aí, né, vários outros recursos que são das estatais, Banco do Brasil, etc., né, Caixa Econômica, leis de incentivo, Lei Agnello Piva, que vem da loteria, né, a Bolsa Atleta, mas todos esses recursos estão reduzidos. Né? Estão sofrendo uma redução muito grande. A própria Bolsa Atleta, estamos com dificuldade com relação a isso. Bom, então essa dependência do Estado, né, que é a tradição histórica nossa, com essa redução brusca de recursos, ela causa um dano tremendo no esporte que nós temos que trabalhar. E não é um desafio simples. Né? E parece que o grande momento, que foi o momento em que o governo federal deu um tremendo apoio, né, financeiro para as organizações esportivas poderem adquirir essa autonomia no esporte de alto rendimento, que foi durante os eventos esportivos que tiveram no Brasil, muitas organizações, a maior parte delas, eu diria as entidades esportivas, né, não conseguiram fazer disso, trazer aí um retorno favorável, conseguir se constituir em instituições mais autônomas com relação ao Estado. Então, esse parece que é um desafio também. Como é que nós vamos trabalhar com essa redução de recursos e essa dependência, né, enorme que as organizações têm? O quinto ponto é a governança esportiva, eu vou rápido agora. Né? A governança esportiva, né, que nós temos sérios problemas de governança esportiva no Brasil. O governo federal teve algumas iniciativas nessa direção, né, via legislação, que foram muito importantes, principalmente para a democratização e a transparência quando se recebe recursos públicos, né? Mas temos muito a andar nisso. Então, me parece que é importante, dentro da estrutura pública, nós temos mecanismos, né, para poder incentivar a boa governança dentro do esporte, né? Inclusive da ética e integridade dentro do esporte. Nós enfrentamos hoje no esporte muitos problemas, né, de doping, manipulação de resultados, racismo, né, as questões de gênero, corrupção, etc., que precisam ser trabalhadas nas organizações esportivas e que o governo, né, precisa encontrar o seu lugar dentro disso. Né? Como é que ele vai atuar dentro disso, já que essas organizações têm também independência, são autônomas de certa medida. Né? Então, mas isso precisa ser, nós precisamos ter uma política nacional, né, que estimule aí a questão da boa governança. Tá? Então, o sexto diz respeito à massificação esportiva, é ampliar a nossa base de participação. E aqui uma conexão direta com a filosofia olímpica e com o olimpismo, né, com o paralimpismo, que diz respeito à questão do esporte para todos, de como é que nós vamos ampliar essa participação. E nesse sentido aí, eu vejo uma importância muito grande dos municípios e dos estados, porque essa massificação se dá via educação física escolar. Esse é o foco central, educação física e esporte escolar, e também os projetos sociais de esporte.
Então, aqui os municípios e os estados têm um papel importante nessa formação dessa base esportiva, e aqui, obviamente, não estamos falando sobre como a base esportiva para o esporte de alto rendimento, mas como desenvolvimento de uma cultura esportiva do país. Então, isso é muito importante, né? E, claro, aqui nós temos muitos desafios que o governo federal tentou atacar em outros momentos, que é melhorar a infraestrutura esportiva, atuar na formação de professores, né? São projetos sociais, principalmente através do Segundo Tempo, o programa Segundo Tempo, ações muito importantes aí, né? E que de novo estão esvaziadas. Então, o nosso desafio é como articular isso. E rapidamente coloco os últimos dois desafios, que é das instalações esportivas, né? Foram criadas uma ampla variedade, né, de instalações esportivas ao longo aí desses mega eventos esportivos que tivemos no Brasil, né? Temos em São Paulo, Rio, Fortaleza, grandes centros de treinamento. E o nosso grande problema, que o grande desafio, me parece, é como é que nós vamos fazer os projetos acontecerem dentro dessas estruturas. Nós temos algumas, por exemplo, como a do Paralímpico em São Paulo, que está funcionando relativamente bem, mas temos outros que estão parados. Foram criadas muitas estruturas dentro das universidades, com pistas, né? As Forças Armadas receberam muitos investimentos, né? No Rio de Janeiro, lá, as nossas instalações olímpicas. E aqui falta uma política governamental séria para fazer sentido a todo esse investimento público que foi feito nessas instalações e que agora, né, nós não temos como fazer a manutenção. Tá? Então, esse é um aspecto importante, um desafio, eu não diria tanto de construir novas estruturas, mas de manter aquelas que nós temos. E, por fim, para encerrar, o desafio da ciência, da tecnologia e da informação esportiva. Tá? Nós avançamos muito nisso nos últimos anos, tivemos projetos importantes financiados aí pelo governo federal e também alguns governos estaduais, tá? Na produção de informação. A gente sabe que não faz política de esporte, né, sem ter informação precisa, né, e que possa fazer acompanhamento e ter informações o tempo todo, né, para podermos rever as nossas ações. Então, a área da informação, ela está, de novo, né, muito carente, tinha projetos bons e andamentos ficaram carentes. Né? Bom, a questão da transferência de conhecimento ainda é um desafio, né? Muitos investimentos em pesquisa, mas essa pesquisa não chega no atleta, não chega no treinador. Então, aqui, eu vou simplificar para encerrar, né? É claro que aqui tem investimentos em laboratórios, equipamentos, tudo que precisa para ciência e tecnologia, né? Direto no espaço de treinamento dos atletas, mas eu chamaria assim, para simplificar, a construção de uma cadeia de conhecimento voltada, de produção de conhecimento voltada ao esporte, tá? Que pudesse aí articular também essas diferentes entes, né, relacionadas à área da ciência, tecnologia e informação, para que a gente pudesse avançar efetivamente com o esporte. Bom, muito rapidamente, eu acho que já encerrei meu tempo, né? Agradecer muito aí, Jorge, tá? Aí pela oportunidade de falar, tá? Coloquei muito rapidamente esses 9 desafios que me parece precisam ser articulados, né, de uma forma geral, para que a gente possa ter êxito aí nas nossas ações. Mas são eu diria, desafios difíceis de enfrentar, tá? E que precisa muita vontade política. A gente sabe que, bom, política de esporte depende de vontade política. Tá? Então, esse é um ponto importante. Precisamos produzir forças sociais nesse sentido. Agradeço muito a atenção e o convite. Eu que agradeço, Betão, professor Repoldi. Realmente o senhor fez uma avaliação muito detalhada do que acontece no Brasil hoje, levantou a bola para o Ricardo Laser, ele vai ter bastante material para completar a sua apresentação. Passamos imediatamente à apresentação do